Saudações, meus amigos rockers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Fred, esse é o canal Papo de Rock. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui alguns discos que eu redescobri aqui no meu acervo, discos que estavam há muito tempo esquecidos, empoeirados, com teia de aranha. Claro que essa, tô falando assim, não como é que se diz, cara, sentido figurado, né? Eles estavam esquecidos mesmo, né? Mas sem teia de aranha e sem poeira. Bom, é o seguinte, cara, vocês já viram aí meu vídeo, né? É um vídeo recente que eu fiz sobre esse lance da gente comprar e ficar ouvindo os discos novos e os velhos indo ficando lá jogados, né? Esquecidos. E às vezes, cara, tem discos tão bons ali no meio do passado lá que ficou, né? Que você tá dando bobeira em não escutar, né? E eu descobri que tinha discos aqui que eu não ouvia há 10 anos, 7 anos. Então, tô dando uma cavada aí para localizar esses discos, né? E aqui eu andei dando uma ouvida nos discos aqui, que estavam meio que esquecidos. E esse vídeo vai servir para mostrar, aos poucos vou mostrando o acervo, né? Esses discos aí esquecidos, contando um pouco da história de cada um deles. E na verdade são alguns tesouros aí, né? Que estavam, como a capa do vídeo sugere, que eu estou redescobrindo. Então vai ser bem legal aqui conversar com vocês sobre esses discos. E depois eu quero os comentários de vocês, né? O que é que vocês acham desses discos, se realmente vocês concordam comigo, se são tesouros, se não, se vocês os conhecem. Bom, então vamos lá, né? Cara, o primeiro disco que eu vou mostrar para vocês, eu lembro que esse disco eu comprei nas Americanas, barato. Era um disco que eu curtia, mas por alguma razão ele meio que ficou encostado e passei mais de 7 anos sem ouvir. Falando desse disco aqui, ó, Turbo, do Judas Priest, disco de 86, disco que veio depois de muitos clássicos, né, da banda, como British Steel, Scream for Vengeance, e assim, muita gente não curte, né, porque ele é um disco que tem assim, digamos que um excesso de sintetizadores. Cara, eu acho um disco, um belíssimo disco aí do Judas Priest, tá? Acho um disco bem legal. Tava aí esquecido e eu vou me esforçar para nunca mais passar tanto tempo sem ouvir esse disco, cara. Muito legal, Judas Priest Turbo, faixa título aí Turbo Lover, né? Que eu acho bem legal, o disco todo eu acho legal, cara. Essa edição aqui é uma edição nacional, ela, eu não lembro exatamente quando foi que saiu, mas acho que foi nos anos 2000, remasters, né? Aqui não diz quando foi. Bom, vamos para frente, né? O disco originalmente foi lançado em 86 e ele tem duas faixas bônus. All Fire Up, que não entra no álbum, e Locked In, versão ao vivo. Locked In tá no disco, né? Outro disco aí, cara, que quase que eu boto fora, que eu lanço mão dele, e acho que eu ia me arrepender, é esse aqui, ó, Nazaré Cinema. Cara, esse disco é bem bacana, viu? Ele tem uma faixa que é Just Enough Heritage. Que faixa legal, cara, que faixa legal. E essa edição aqui, cara, é uma edição nacional. Quando eu comprei esse disco, eu nem sabia que ele tinha saído aqui na edição nacional. Para mim, que era eu achava que era uma edição importada e depois foi que eu vi que era nacional, mas tudo bem, porque o preço foi legal. Eu comprei ele lá na Paranoide, lá na Galeria do Rock, né? Essa aqui é uma edição, um relançamento de 2001. Ó, que encarte legal, né? O encarte tem aqui a foto de outros discos do Nazaré.
né? E é um disco também de 86, um disco lançado em 86, mesma data do disco do Judas, né? Mesmo ano, melhor dizendo, né? E o que eu posso falar, cara? Pô, eu gosto desse disco, cara. A faixa título, eu comprei porque eu gostava na época, né? Mas ficou aí esquecido, fiquei ouvindo outros discos do Nazareth. E ele foi ficando esquecido e agora eu resgatei, né? Redescobri. E eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. Vocês que tem muitos discos, se vocês fizerem isso, né? De resgatar seus discos, vocês vão perceber que é tão prazeroso quanto comprar um disco novo, porque na verdade é quase a mesma coisa, né? Você tá o disco lá esquecido, que você não ouve, e quando você faz esse resgate, cara, aí você diz, putz, cara, né? Dá aquele prazer, eu tenho isso daí, né? Próximo é um disco de uma banda, cara, uma banda meio obscura aí dos anos 70, chamada Moody, ó. Aqui é uma coletânea, Best of the Seventeens, Moody. Rapaz, esse disco por pouco não vai pro saco, cara. É uma coletânea importada. Eu não lembro, cara, onde foi que eu peguei esse disco. Eu acho que foi com um vendedor aí da net, sabe? Um desses vendedores aí, que mandam listas. Eu acho que foi um desses caras aí, vendedor de rede social. Então, esse disco, cara, aqui é um glam rock, mas um glam rock, cara, com um som cheio, sabe? Aquele baixo gordo, uma guitarra insinuante, uma guitarra presente, né, cara? Bons vocais, ótimas melodias, uma pegada legal setentista, aquele som, pô, cara, muito legal isso aqui. E é outro disco que eu não posso mais passar tanto tempo sem ouvir, porque o disco é muito bom, cara. Moody. Não sei se vocês conhecem essa banda. Olha o visual dos caras, né? Visual nada a ver aí, né? Meio... parece uns marinheiros, sei lá, né, cara? Uns garçons aí de piscina, né? De clube chique, né? Sei lá que porra é isso, né? Cara, outro disco aí de uma banda que eu, na verdade, essa banda eu curto os 3 primeiros álbuns deles, que é uma banda que os discos são os 3 primeiros discos são progressivos. Depois eles deram uma guinada lá pro rock de arena, né, pro AOR. E eu não curto muito, mas esse disco aqui é o 4º deles, ainda é um ótimo disco. Journey Infinity, disco de 78. Cara, aqui a galera aqui, né? O Neil Schon na guitarra e no vocal, Steve Perry, vocais líder, Royce Valory, né? Baixo vocal, Greg Holly no teclado e vocal, e o Wesley Dumba na bateria, cara, e percussão. Wesley Dumba é um baita de um baterista, viu, cara? Eu tenho 3 discos solo dele aí, que, meu amigo, o cara é fera. Tocou com um monte de gente, inclusive, né? Se eu não me engano, tocou no White Snake. Tocou com o Frank Zappa. Cara, é fera o Wesley Dumba. Um dos grandes bateristas aí, né? E esse disco, o Journey Infinity, é muito legal, cara. Ele é um disco de transição, né? Ele ainda traz alguns resquícios ali da primeira fase. Aquele um pouco de progressivo, mas já apontando aí para aquele som mais radiofônico que ganhou as FMs, né, nos anos 80. Ele é um disco de 78. Muito legal, cara. Bom disco aí. Eu tava pensando em me desfazer desse disco, imagine. Provavelmente eu ia me arrepender. Cara, outro disco aí que eu comprei num sebo aqui em Aracaju mesmo, né? E ficou ali, ouvi uma vezinha e encostei, foi chegando mais disco e ele foi ficando pra lá. Esse disco aqui, ó, The Breeders, disco com a Kim Deal, né, que foi do Pixies. Esse disco aqui é o primeiro disco deles, cara. Eu acho que é o primeiro.
Saiu aqui no Brasil, ó. Chama-se The Last Splash. Tá aqui a Kindle aqui, ó. Cara, esse disco é bem legal, viu, cara? Isso aqui é um rock alternativo garageiro. Um rock alternativo garageiro. Acho que é a melhor definição aí para esse disco do The Breed, sabe? Disco bem legal. Aqui eu tô tentando catar aqui a data que ele saiu, mas tá difícil. Bom, também isso aí não é o mais importante, né? Então, vou mostrar aqui, né? Um pouco do... Cara, isso é legal, viu? É legal, cara. Pra quem curte aí um rock alternativo, Pixies, Sonic Youth, aquele... É bem legal isso aqui, cara. Eu recomendo aí, sabe? E era outro disco aí, cara, que eu tava pensando em desovar, né? Ainda bem que eu fui ouvir, porque eu também não vou, né, passar assim sem ouvir, sem saber se realmente tenho certeza, porque às vezes a gente passa alguma coisa pra frente e depois não consegue mais pegar de novo, né, cara? A gente se arrepende, né? Então, rapaz, olha esse disco aqui, eu curto essa banda, mas eles têm muitos discos, né, cara? E aí a turma diz que os discos são todos iguais e tal. Esse é um dos últimos discos aí de carreira, já na reta final. Tô falando aqui do Motorhead Aftershock. Comprei esse disco na Saraiva. Cara, que disco legal, bicho. Que disco. Eu já comprei ele na época porque eu curti ele, né? Eu ouvi em MP3 e porra, tava esquecido aí, cara, no meio dos outros discos lá do Motorhead. E eu tava até pensando em me desfazer, né? Eu me desfiz agora de quase 30 discos, mas eu ouvi antes, eram discos que realmente não, sabe? Eu não ouvia e não tinha intenção mais de ouvir, aí eu me desfiz aí, essa semana, cerca de 30 discos, né? Ou mais, 30 e poucos talvez. Mas esse aqui, cara, é um descasso, cara. A banda tá pesadona como sempre, mas, cara, com o vigor e com a criatividade em alta, né? Que é bem impressionante para uma banda com aquele tempo de estrada que tinha o Motorhead, estava lançando um disco atrás do outro ali, né? No final da chegada. E esse disco é bom, cara. 2013, olha, um dos grandes discos aí do Motorhead, viu? Aftershock. Ainda bem que eu resgatei esse disco. Cara, eu tô fazendo um pacto aqui com ele de não passar mais tanto tempo sem escutá-lo, cara. Outro, cara, que eu comprei em São Paulo, no Sebo. Tá até aqui, acho que o preço aqui. Não sei se vocês conhecem, tem um sebo grande ali atrás da Galeria do Rock, na rua de trás, que eu não sei o nome, né? Da rua do fundo lá da galeria. Tem um sebo bem grande, parece um supermercado, cara. Não sei como é o nome, vocês aí que tem muita gente de São Paulo, né? Eu peguei um monte de coisa lá nesse dia, então, né? Tinha coisa de R$13, 9, 10, 15. Um dos que eu peguei foi esse aqui, ó, Placebo. Esse disco é uma coletânea de singles, cara, que vai de 96 a 2004. Once More With Feeling. Cara, então, eu comprei esse disco e passei um tempão sem ouvir, acho que eu ouvi uma vez ou duas e encostei, e já deve ter uns 10 anos que eu não ouço. E é um disco legal, viu, cara? Eles têm uma pegada bem pungente, né? Vocal ok. Bom disco, cara, esse disco do Placebo, viu? Bom disco mesmo, cara. Eu recomendo aí que se vocês... O que é que vocês acham, né, dessa banda? Eu recomendo vocês darem uma escutada nesse disco aqui. Olha, me impressionou aí positivamente, né? Era um disco que eu não tava nem lembrado como era o som deles, pra falar a verdade. Um disco que eu comprei até que não faz tanto tempo, foi até recente, mas comprei na Amazon, cara, teve uma promoção lá, ele é importado.
Mas eu ouvi uma vez, cara, confesso que eu ouvi uma ou duas vezes, encostei e pronto, né? Esse disco aqui, ó, do Bob Dylan, Planet Waves, de 74. Tem uma faixa bem conhecida dele aqui, que é Forever Young, né? Cara, que disco legal, viu? Aqui ele tá com a banda de apoio, é aquela, né? O The Band, né? Aquela banda famosa, que tem um grande disco, Music from the Big Pink, né? Então esse disco é legal, viu, cara? Muito legal esse disco aí do Bob Dylan. Eu curto Bob Dylan. Tenho vários discos dele, inclusive eu não guardo aqui, porque tem uns artistas que eu tenho muito disco, eu boto numas caixas e boto no guarda-roupa, tipo Bob Dylan, Neil Young, Lou Reed, Nick Cave, são os artistas que eu tenho muitos discos, assim, aí eu costumo guardar separado, né, para abrir espaço aí nas prateleiras, sabe? E esse disco, cara, eu lembro que eu peguei, assim, porque tudo que eu vou vendo, assim, de Bob Dylan, assim, num preço legal, eu compro, né? Comprava, né? Eu comprava. E eu comprei esse por isso, mas eu já tinha dado uma escutada em MP3, e aí, cara, é um bom disco, né? Eu pensei que cara, você comprei aquele disco lá, guardei, né? Deixa eu ver, né? Se é bom mesmo, né? E aí tava ouvindo há pouco tempo aqui agora. Ótimo disco, cara. Muito legal. Bob Dylan, Planet Waves. Bom, pessoal, por hoje é isso aí, né? Esse vídeo, como eu falei, é um pretexto aí pra gente ir mostrando itens do acervo, né? E eu estou redescobrindo meus discos, cara. A capa do vídeo, essa daí, né? Aí sou eu. Sou eu, cara, encontrando um tesouro. E o tesouro, cara, tava aqui já, né? Eu já tenho. Só que tava escondido, perdido. E eu aconselho muito vocês a fazerem isso aí, cara. Dê uma cavada aí nos seus tesouros, cara. Analise, veja discos aí que vocês não ouvem há muito tempo, que faz tanto tempo que você nem lembra mais se é bom, se não é, se você gosta ou não. Então, cara, pegue esses discos, dá uma ouvida. Eu tô fazendo muito isso aí, né? Vez por outra eu vou fazer esses vídeos aqui que você viu agora, né? Vídeos trazendo de volta os tesouros aí escondidos, né? Meus tesouros, né? Vocês, com certeza vocês têm aí os tesouros de vocês aí que pode estar escondido aí e vocês nem lembram mais, né? Então, pessoal, é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Deixe aí seus comentários, né? Vocês sabem, o vídeo não termina aqui, né? A coisa se prolonga aí nos comentários. A gente vai trocando as ideias aí. Vocês são pessoas que sacam da parada, né? E eu acho muito legal aí essa interação aí com vocês, né? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.